O que Kurt Cobain, Amy Winehouse e Jimi Hendrix têm em comum? Todos eles foram grandes artistas, mas além disso eles fazem parte de um grupo chamado Clube dos 27, que são artistas que morreram do nada aos 27 anos. Todos com um ar meio sobrenatural, parecendo que a morte veio até antes para coletar uma dívida. E você sabe quem foi o fundador desse clube? Imagina ser um músico medíocre lá no do Mississippi, e depois que você vai numa encruzilhada, você volta como o maior tocador de blues da região. Nesse vídeo eu vou te contar a história de Robert Johnson, o primeiro artista que fez um pacto com o diabo e morreu aos 27 anos. I went to the crossroads, fell down on my knees. Holy. Holy? Guess again. Povo do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Carmine Uai. Se você quer aprender uma história diferente toda semana, já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo se o tema te interessou. Sem enrolar muito, bora pra resenha sobre Robert Johnson. Você assistiu Pecadores? A história que eu vou te contar se passa num contexto extremamente parecido com o do filme. Inclusive eu tenho certeza absoluta que essa história foi uma das grandes inspirações para o filme. Estamos nos anos 30, no sul dos Estados Unidos, numa região conhecida como o Delta do Mississippi, que não é o delta da formação geográfica do rio desaguando no mar, mas o nome dado a uma região muito fértil que fica ao redor do rio Mississippi. Mais ou menos 70 anos depois do fim da escravidão, mas ainda em um contexto extremamente racista e segregacionista. As comunidades negras se expressavam muito por meio dos cultos religiosos e pelo blues, que nessa região tinha uma cena específica conhecida até hoje como o Delta Blues. O problema é que música e religião não se encaixavam muito bem, porque o blues era visto como uma música mundana, muito mais ligada ao pecado do que ao divino. Me and the devil was walking side by side. A lenda diz que Robert Johnson fez um pacto com o diabo. Esse cara, que era conhecido como alguém que tocava muito mal, num certo dia leva o seu violão e uma garrafa de uísque para uma encruzilhada. Mais especificamente a encruzilhada das rodovias 49 com 61, em Clarksdale, Mississippi. Lá, ele se encontra com outro homem que oferece para afinar seu violão. Lá ele, né? Nessa mesma conversa, esse homem misterioso oferece mais fama, prestígio, sucesso, mas com um preço. Tudo isso em troca de sua alma. O rapaz, que era um grande fã do blues e muito frustrado com a sua pouca habilidade, se vê tentado com a proposta e aceita. Ao voltar para a galera da sua comunidade, ele impressiona todo mundo, porque o cara que era o pior de todos agora é o mais brabo. E ele tocava músicas que falavam sobre os cães do diabo em sua cola, eu e o diabo andando lado a lado, a ida até a encruzilhada, por aí vai. Reza a lenda que nosso Bob tocava até de costas para a plateia para esconder os olhos infernais na hora que ele tava tocando, possuído. Até que em certo dia, com seus 27 anos, o rapaz vai tocar em um juke joint, que é tipo um bar balada, igualzinho àquele que aparece no filme Pecadores. E lá ele flerta com a esposa do proprietário. O dono se liga nisso e manda servir uma garrafa de uísque pro Robert, só que tava envenenada. O músico bebe o uísque e já começa a ouvir os latidos dos cães do inferno vindo lhe buscar. E assim ele inaugura o famoso Clube dos 27. Bom, essa é a lenda. Mas bora pra história real. Robert Johnson nasceu em cerca de 1911 e cresceu ao redor desse delta do Mississippi, mas mudando de cidades com uma certa frequência. Sua mãe se casou com um homem que não era seu pai biológico, aí eles tiveram que sair da cidade onde eles moravam por ameaças de fazendeiros racistas, e mais tarde ela ainda se casa com outro homem em outro lugar. Então ele sempre teve mudando de cidade nessa área. Inclusive ele só passa a usar o sobrenome Johnson quando sua mãe conta pra ele sobre o seu pai biológico, que até então ele usava o sobrenome Spencer, que era do primeiro padrasto. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu custei com essa palavra, velho. Essa palavra é difícil do nada. Padrasto. Foi mal, YouTubes. Foi mal. Vamos lá.
Quando ele tinha uns 18 anos, em 1929, ali, ano da crise, né? Ele se casa com Virginia Travis. Ela tinha 14 anos e morreu pouco tempo depois em trabalho de parto. Bizarro, né? Essa época o buraco era mais embaixo. Bom, familiares dessa moça contaram para um pesquisador que isso aí foi um castigo divino, porque o Robert cantava essas músicas do mundo por aí, né? E isso seria algo como vender a alma pro diabo. Já estão pegando, né? Mais ou menos. A ideia. Plantei a ideia. Mas afinal, como que esse camarada aprendeu a tocar tão bem? Bom, é claro que a lenda encobre vários detalhes, né? Mas a história real é meio sinistra também. Olha isso. Na verdade, o Robert Johnson sumiu por uns 2 anos desse rolê da música. E nesse intervalo ele teve um professor. O cara que realmente ensinou ele a tocar se chamava Isaiah Ike Zimmerman. E ele tinha uma mania meio esquisita de tocar violão no cemitério. Apesar de ser bizarro isso, mas se for parar pra pensar, é o lugar mais quieto que vai ter, ao ar livre, assim, pra você tocar, Botafé. Tirar um solo ali, todo mundo descansado. Depois que ele dominou a técnica e virou o brabo, Robert se tornou um músico itinerante. Isso quer dizer que o cara, ele vai tocando de lugar em lugar e ficando por ali. E de 1932 até 38, ele se mudava frequentemente e arrumava uma mulher aqui, uma mulher ali, uma mulher lá, e usava uns nomes diferentes. Inclusive, essa era a estratégia dele pra não ter que pagar hospedagem, entendeu? Ele ia tocar num lugar, arrumava uma mulher, eu posso dormir na sua casa, que é trem todo, vapo. E aí ela abrigava ele aquela noite. Muito provavelmente teve vários Robert Downey Jr. ali espalhados pelo Mississippi? Não sabemos. Robert gravou apenas 29 canções, com mais 13 faixas alternativas. E pelo que eu entendi, é tipo, o cara grava 29 músicas, aí ele regrava umas outras 13 vezes, entendeu? Tipo assim, ele regrava uma outra versão de uma, tipo uma parada assim. A lenda diz que o combinado com o Chifrudo era de 30 músicas. Então eu acho que ele enrolou a última pra não... Sacou? Pra não acabar o contrato, só que acabou dando confusão do mesmo jeito. E aí essa última nunca foi gravada. Essa canção inédita, inclusive, inspirou o filme Crossroads, de 1986, com o Ralph Macchio, que é o Karate Kid, o Daniel San, né? E Joe Seneca, que interpreta o Willie Brown, que é um grande artista do blues, reconhecido aí até hoje, que foi contemporâneo do Robert Johnson. Inclusive, o Willie Brown falava que o Robert Johnson era muito ruim, mas ele sabia arranhar ali na gaita e tal, mas que no violão ele era péssimo mesmo, que ninguém entendeu foi nada. Deixo minha recomendação aí desse filme pra quem gosta de música, é bem bacana, principalmente pra quem gosta de guitarra, porque esse filme conta com a participação do Steve Vai, que é um grande guitarrista. Ele faz o diabo lá no filme, duelando com o personagem do Ralph Macchio. E o duelo é do caralho, assim. Cinema! Agora, a história do whisky provavelmente não é uma história real. A causa da morte do nosso bluesman não foi registrada, mas é muito provável que ele tenha morrido de sífilis congênita, que é uma sífilis que passa de mãe para filho e uma hora da merda. Costuma matar a pessoa ainda criança, Botafé, mas sei lá, eu não... Gente, médicos, me ajudem aí a entender a sífilis congênita, porque eu não sei explicar isso aqui não. Essa lenda de pacto com o diabo bebe de fontes ainda mais antigas, na verdade. Existe uma história do século XVI que tem uma importância absurda para a cultura moderna, que é a história de Fausto. Ele era um mago, um médico dotado de muito conhecimento, mas ele não estava satisfeito e queria saber ainda mais. Aí ele invoca Mefistófeles, que é um demônio, faz um pacto com ele e vende sua alma por todo o conhecimento possível, prazeres e sucesso e etc. Essa história basicamente estrutura todas as histórias que vêm depois disso de pacto com entidades. E ela traz essa moral de que fazer qualquer coisa para se tornar muito pica, muito cabuloso, acaba tendo consequências negativas. É a mesma raiz da história de Ícaro, lá da mitologia grega, que quis voar perto do sol e a asa era de cera e ele morreu. Caralho, dei spoiler pra quem não conhece. Mas essa história é velha. I want you to make me the best bluesman ever lived. If that's what you want. Bom, voltando ao Robert Johnson, posteriormente nosso mestre do blues acabou inspirando muita gente, muitos artistas e obras, tanto pela lenda quanto pela música em si. Alguns exemplos leves pra vocês aí: Eric Clapton, Bob Dylan, Led Zeppelin, Rolling Stones, os filmes Pecadores, Crossroads e a série Supernatural, que eu sou um grande fã, e ela inclusive tem um episódio que é totalmente centrado e focado nessa lenda. Deixo aqui a recomendação, inclusive, de assistirem pelo menos esse episódio, vocês vão visualizar mais essa vibe toda do pacto e tal, é bem legal. E Supernatural é bom pra caralho, apesar de ser ruim também, mas é bom. É bom,
e é ruim ao mesmo tempo. I don't know what this thing is. You mean Carly's MySpace address? Yeah, MySpace. What the hell is that? Seriously, is that like some sort of porn site? Mas e você? Me conta aqui nos comentários se você faria um pacto desse e por quê? Qual a motivação que te levaria a fechar um contrato desse? Pra ter dinheiro, pra ser famoso, homem, mulher, o que é? O que é que te faria assinar um contrato desse? Conta aqui. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa seu like aqui pra ajudar o canal. Se inscreve pra aprender mais semana que vem e muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser mandar uma sugestão de conteúdo, história pra eu contar também, manda pra nós. E toda semana nós vamos aprender uma coisa nova. Valeu pelo apoio de sempre, me acompanha nas redes sociais, um beijo e tchau!